Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Belo e hoje vamos iniciar o nosso ciclo de estudos sobre evolução biológica. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar sobre a evolução biológica a partir das suas teorias clássicas, darwinismo e lamarckismo, e as evidências que fundamentam a teoria da evolução sobre o olhar moderno. A estrutura que estamos propondo nesse primeiro momento é, primeiro, fazermos uma contextualização para entendermos melhor onde se situa a evolução dentro do campo da biologia, quais são as perguntas que motivaram o estudo evolutivo. Posteriormente, vamos falar sobre o histórico do pensamento evolutivo, como é que ele se apresentou num sentido mais da história geral. E depois entraremos, de fato, nas teorias clássicas, comentando suas particularidades, principais pontos, e depois, por último, falaremos sobre as evidências. Tudo bem? Então vamos começar com a contextualização. Eu vou trazer algumas perguntas aqui para vocês, para refletirmos. Vejam só. Os seres vivos sempre foram do jeito que são? Por que determinados seres vivos só são encontrados em determinados lugares? Por que alguns organismos têm formas, tamanhos e comportamentos tão peculiares? Por que alguns seres vivos são tão parecidos uns com os outros e outros são tão diferentes? E por que há uma riqueza e diversidade tão grande de espécies de organismos no mundo? O teor investigativo da evolução busca entender como é que os organismos variam ao longo do tempo, do espaço e da sua forma, o que a gente conhece como trinômio evolutivo. O intuito de eu apresentar essas perguntas para vocês é atiçar a sua curiosidade para as questões que a evolução tenta tratar. E é isso que a gente vai ver ao longo do nosso ciclo de estudos. Mas antes de nós adentrarmos, eu acho que vale a pena a gente relembrar alguns conceitos que fazem parte de outro ciclo de estudos, mas que são muito importantes para o estudo da evolução, que são os níveis de organização ecológica. Evolução e ecologia são quase indissociáveis, mas para fins didáticos nós acabamos apresentando elas de forma separada. Mas no final das contas, estudar evolução sem ecologia e ecologia sem evolução é como estudar a forma sem a função. Quais são os níveis de organização ecológica que existem? O primeiro de todos, o mais elementar, é o organismo, o indivíduo. Então veja aqui na nossa imagem, por exemplo. Nós temos aqui um organismo de garça branca. Ela, por si só, é a unidade elementar de estudo ecológico. Eu posso estudar somente o indivíduo de garça branca. Mas se eu pego, em determinado momento, em determinado espaço, que a gente chama de recorte espaço-temporal, vários indivíduos de garça branca, eu formo uma população. Então, a população é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorrem no mesmo espaço, no mesmo tempo. Certo? Agora, quando eu tenho a congruência de várias populações de espécies diferentes, então, por exemplo, a população de garça branca, a população do veado campeiro, a população de tuiuius, a população de jacarés do papo amarelo, tudo isso juntos, formando essa assembleia, nós temos o que chamamos de comunidade. E mais uma vez, a comunidade só existe, a partir de um recorte espaço-temporal. Então, várias populações de espécies diferentes ocorrendo no mesmo espaço, no mesmo tempo. E quando, a partir da comunidade, nós vamos para o último nível, assim, dentro do que a gente estuda aqui nesse momento, um nível superior, é quando a gente junta a comunidade com os fatores abióticos do meio. Então, por exemplo, luz, nutriente, energia, tudo isso somado forma o ecossistema. Depois vão ter outras escalas, como paisagem, biosfera, mas nesse momento a gente só precisa lembrar dessas. Indivíduo, população, comunidade e ecossistemas. No estudo da evolução, vamos focar principalmente nas duas primeiras. Tranquilo? Vamos em frente. Vamos pensar de uma forma intuitiva, tudo bem? Eu acho que fazendo essa abordagem é mais interessante. Quais são as necessidades básicas de qualquer organismo vivo? Pensem aí. Pensou?
Bem, as respostas são: todo organismo vivo precisa sobreviver, precisa se alimentar, comer, beber, né? Vamos colocar tudo aqui em se alimentar, e precisa reproduzir. Tudo bem, eu sei que nos humanos existe uma exceção quanto a esse último ponto, mas a gente está fazendo uma generalização a partir de um estudo biológico, estritamente biológico. Não vamos considerar os aspectos éticos e filosóficos dessa questão. Mas todo organismo vivo precisa fazer essas três, sendo que alimentar-se e reproduzir vai garantir a sua sobrevivência. Não que seja somente a sua sobrevivência da sua vida nesse momento, mas talvez das gerações futuras. Então, a sobrevivência dos seus genes, digamos assim. Então, pessoal, deem uma olhada no nosso slide. Temos 3 situações: uma gazela evitando ser predada por uma leoa, uma arara vermelha providenciando o seu alimento e jabutis em um momento de cópula. Elas representam exatamente as 3 necessidades básicas que todos os organismos compartilham e dependem: sobreviver, comer e reproduzir. Mudanças na capacidade de uma gazela fugir da leoa, da arara comer castanhas ou do jabuti conseguir parceiros reprodutivos terão grande impacto para esses organismos. As mudanças podem alterar o desempenho dessas atividades, seja para melhor, seja para pior. A tendência natural é a seguinte: mudanças que beneficiem o desempenho das necessidades básicas tendem a ser mantidas pela natureza ao longo do tempo. Já mudanças que prejudicam tendem a ser eliminadas ao longo do tempo. E será por meio da evolução que entenderemos melhor como se dá esse processo. Mas atenção, galera, isso é muito importante. Nos estudos biológicos, evolução é sinônimo de mudança. Mudança e evolução na biologia são a mesma coisa. Eu sei que em campos espirituais, religiosos e até mesmo da autoajuda, evolução significa uma mudança para melhor, uma progressão. Mas não, aqui na biologia nós consideramos evolução como mudança. Essa mudança pode ser aleatória, para melhor, para pior. Então, tendo uma evolução, uma mudança nessas 3 características, os organismos diferem. Alguns continuam no jogo da vida, outros são eliminados. Isso a gente sabe pela continuidade e extinção de espécies. E agora, pessoal, temos uma outra reflexão muito importante da evolução biológica. São exatamente as mudanças evolutivas que originam toda a biodiversidade que existe no planeta. Cientistas estimam que há cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos na Terra, de algas, protozoários, bactérias, plantas e animais, mas a maioria ainda nem foi descoberta. Toda essa biodiversidade é decorrente do curso evolutivo que os organismos foram submetidos, sendo o surgimento e o desaparecimento de espécies uma consequência natural das mudanças. Isso fica ainda mais claro quando observamos a escala geológica. A Terra é muito antiga, datando cerca de 4,5 bilhões de anos. É uma escala temporal inimaginável. Vejam bem, somente nos últimos milhões de anos da Terra, que é um pequeno pedaço da sua história, milhares de espécies surgiram e foram extintas. Agora demos uma olhada nesse gráfico aqui do slide. A linha vermelha representa o número de famílias ao longo do tempo. Percebemos que há partes com aumento do número de famílias, bem como de quedas, marcado por vales. Esses vales representam, na verdade, o que a gente chama das grandes extinções em massa, eventos nos quais as taxas de extinção eram altíssimas e ocorriam em um curto período de tempo. São historicamente reconhecidas 5 grandes extinções em massa, sendo elas: final do Ordoviciano, a primeira; a segunda, final do Devoniano; a terceira, final do Permiano; a quarta, o final do Triássico; e a quinta, final do Cretáceo. Aquela última ali, a gente vai comentar daqui a pouco, tudo bem? Percebam também que após as extinções em massa, há em seguida um aumento considerável do número de famílias. Então a gente cresce de novo, indicando que após grandes perdas, tende-se a ter o afloramento da biodiversidade. Isso a gente chama, em termos ecológicos, de turnover, que é essa substituição da comunidade. E vai envolver também aquela questão de nichos. Quando a gente tira espécies que ocupavam um lugar específico, vem outra para ocupar e fazer a função parecida. Então vejam, isso é muito claro quando ocorre a extinção dos dinossauros. O desaparecimento dos dinossauros não foi um processo fatídico pontual, mas sim uma sucessão de eventos de extinção, sendo mais considerável o do final do Cretáceo.
Por muito tempo, os dinossauros foram os vertebrados dominantes na Terra, tanto em riqueza quanto em tamanho. Mas com a sua extinção, os nichos ecológicos de animais de grande porte foram deixados vagos. Com isso, os mamíferos, que até então eram pequeninos e coexistiam timidamente com os dinossauros, puderam se agigantar e se diversificar, dando origem à era da megafauna mamália. Então, essa é uma perspectiva da evolução e da biodiversidade ao longo do tempo. E, atualmente, muitas das espécies que a gente conhece estão sendo extintas. Mas não pela extinção, digamos, natural. Vocês percebem que a extinção, eu mostrei no slide anterior, a extinção, ela ocorria de formas naturais, isso acontecia por catástrofes, por competição, por predação. A extinção é um processo inevitável da vida. Todas as espécies são sujeitas, inclusive nós, humanos. Mas o ponto é o seguinte, atualmente, no Antropoceno, que foi dado esse nome por conta da influência do homem, nesse período geológico Antropoceno, muitas das espécies contemporâneas estão sendo extintas. E grande parte em decorrência de uma pressão que é produzida pela ação humana. É um pouco assim, chato dizer isso, mas muitas das consequências irrefreáveis dos humanos está tendo consequências em espécies. Então, veja bem, a WWF traz o seguinte dado. Desde 1970, mais da metade, em torno de 52% das populações de aves, mamíferos, répteis, peixes e anfíbios foi extinta da Terra. Isso é uma perda enorme, imensurável, especialmente para as classes como anfíbios e peixes, que a gente ainda tem muito a descobrir. Então, isso é para mostrar que, por exemplo, efeitos como o excesso de emissão de gases do efeito estufa, que hiperaquece o planeta, o desmatamento irrefreável, a poluição, a caça e a introdução de espécies invasoras são exemplos que mostram como a pressão humana pode influenciar negativamente nas espécies. E por essa razão, muitos cientistas acreditam que estamos vivendo a sexta grande extinção em massa, que seria a extinção causada, induzida pelo homem. Sabemos que o homem não é, existe um setor da área ambientalista que faz muito alarmismo quanto ao homem, mas realmente nós temos que fazer uma autocrítica em qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nisso tudo. Então convido vocês para fazer essa reflexão. É importante conservar, sim. Conservar é pensar no nosso futuro, mas também no futuro das nossas gerações. Beleza, então a gente teve esse contexto, essa contextualização, algumas das perguntas filosóficas, algumas das visões mais ligadas à ecologia, à biodiversidade, que eu acho particularmente interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Agora vamos pensar no histórico do pensamento evolucionista. Quando pensamos no histórico do pensamento evolucionista, nós nos deparamos com duas grandes vertentes de pensamento, porque a questão é a seguinte: será que os organismos mudam ao longo do tempo? E se mudam, por que e como? Então existiam duas grandes correntes. A primeira delas era o fixismo, que dizia: não, organismos não mudam ao longo do tempo. Então, como vocês podem ver aqui na minha imagem, temos 3 espécies de borboleta. E o fixismo, se a gente fosse entender como é que essas espécies de borboletas passavam ao longo do tempo, o fixismo diria o seguinte: olha, elas não mudam ao longo do tempo, elas são exatamente como elas eram no passado. Então, o fixismo é dessa linha, nada muda. Já o evolucionismo, e aqui eu relembro para vocês o recado que eu dei mais cedo, evolução é mudança. O evolucionismo pensa o seguinte: não, as espécies mudam ao longo do tempo, elas não são do jeito que eram no passado. Então veja aqui a minha imagem da borboleta laranja. Ao longo do tempo, ela muda e se ramifica, formando 2 novas espécies. Então aquela espécie primitiva de borboleta não é a mesma dessas outras 2, mas a sua ancestral. A mensagem é essa: as 2 principais correntes de pensamento, fixismo e evolucionismo. Onde se encaixa cada uma delas? Vamos ver em seguida. Então, da antiguidade até meados do século XIX, era quase como um fato inquestionável que os organismos não mudavam. E a origem dos organismos era a partir do criacionismo, do ato divino.
a corrente predominante era o fixismo. As espécies não mudam ao longo do tempo. Elas são exatamente iguais, são imutáveis. Só que, com o advento de muitas pesquisas e muitas investigações de naturalistas, começou-se a ventilar a ideia de que, opa, pode ser sim que as espécies mudam ao longo do tempo. Existia já naturalistas rodando o mundo e achando evidências interessantes, a gente vai comentar logo em seguida, mas que fizeram pensar, pode ser sim, que os organismos mudam ao longo do tempo. Isso, para aquele contexto histórico, era ultrajante falar isso, era quase uma heresia, porque não existia toda essa flexibilidade de pensamentos. Mas, com esses estudos sendo feitos, com naturalistas escrevendo sobre, o evolucionismo começou a ganhar fôlego e, digamos assim, culminou com a chegada de naturalistas europeus. Quer saber mais? Assiste o próximo vídeo. Agora eu fico por aqui. Esse é o final do nosso primeiro ato do ciclo de estudos sobre evolução. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, deixem aí o seu comentário, a sua curtida. Isso é muito importante para o canal. E eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês, qualquer dúvida, e receber o comentário para melhorar as aulas. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula, para a gente estudar mais sobre evolução.